Oi, eu sou a Thay Barcelos e hoje eu vou te ensinar a fazer uma habit tracker de respeito do Notion. Essa habit tracker, ela funciona muito bem para mim, pro que eu encontrei como útil. Então, se fizer sentido para ti, copia, ou se não, pega o que tu precisar desse vídeo para construir a tua. Vamos lá? Direto então para a tela do meu computador. Vamos começar com uma página em branco. Se tu está chegando aqui de paraquedas, eu tenho um vídeo completíssimo mostrando tudo o que o Notion pode fazer, começando do zero. Então, se tu não assistiu ele primeiro, vai lá, assiste, aprende o Notion e depois vem aqui pra gente criar essa habit tracker, combinado? Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso nome. Eu vou colocar como journal, porque ela não é só um trackador de hábitos, eu gosto de fazer ela meio completinha como journal mesmo, tá? Então vamos lá, nossa página vai ser journal. Para criar esse nosso journal com uma habit tracker, a gente vai precisar de duas databases. Uma para colocar as entradas dos nossos dias e a outra para traquear os nossos hábitos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma database chamada Journal. Journal 2025. Aqui na nossa primeira propriedade, a gente vai mudar para dia, que vão ser as nossas entradas, tá? O que eu preciso colocar nessa minha primeira database de journal, que ele vai criar recorrência todos os dias para eu preencher? A gente vai colocar uma propriedade de data, date, vai ser a data da minha entrada. A gente vai colocar também em fazer uns frufruzinhos que eu acho bonito, só para ficar mais visível mesmo no nosso journal e para ficar mais visual na hora de tu preencher ele diariamente, tá? Mas depois isso tudo vai fazer sentido. Vem comigo. A gente vai colocar checkboxes para os nossos hábitos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que a gente tem que tomar água. Eu vou colocar aqui só alguns, mas depois tu ajusta conforme os teus hábitos e vai implementando mais tranquilamente, tá? A gente bota aqui uma aguinha. A gente bota... O que mais que dá pra botar aqui no hábito? Ler. Aí a gente bota um liso. E a gente pode botar aqui outra checkbox como caminhar, exercício. Bem simples mesmo. Vou até colocar um aqui de teste para vocês verem. Teste, daí ele fica assim com os boxinhos aqui, com as caixinhas aqui pra gente dar check. O que mais que eu gosto de colocar aqui? Eu gosto de colocar uma propriedade de texto e colocar 3 coisas que aconteceram hoje. Aqui pode ser como pensamento, tipo, coisa assim, ó. O que eu gosto de colocar aqui? Simplesmente 3 coisas que aconteceram durante o dia. Pode ser coisa extraordinária, coisa diferente, ou coisa corriqueira mesmo, que depois, quando tu for ver tuas métricas, for ver teu ano, assim, tua semana, tu vai lembrar de coisas que tu fez que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, hoje eu gravei vídeo, então eu vou colocar, gravei alguns vídeos pro YouTube. Gente, minha passarinha tá enlouquecida. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a água como propriedade de número, não como checkbox. Vocês vão entender por quê. Vai colocar aqui número e vamos colocar um range angle. Por quê? Porque toda vez que eu colocar aqui a quantidade de água que eu tomei, ele vai me dar um gráfico. A gente pode estipular aqui quanto de água que a gente quer tomar por dia. Então, digamos que eu vou tomar 3 litros de água por dia. Se eu disse pra ele que eu já tomei 2, falta só um pouquinho aqui pra gente fechar o nosso... e aí, se tu afastar aqui, tu consegue ver a quantidade. Eu gosto de deixar só a bolinha. E aí, a gente tem a nossa primeira database. Agora, a gente vai criar um template recorrente dentro dessa database de journal para todos os dias ele criar uma entrada nova automaticamente. Então, a gente vem aqui em novo template.
a gente vai colocar uma menção que se chama today, ou hoje, né? E aí aqui a gente tem duas opções para quando a gente usa essa menção de hoje, que é hoje, janeiro, dia 27, ou a gente coloca uma menção dinâmica, que o que quer dizer? Toda vez que esse template duplicar, ele vai colocar a data de hoje. Então, hoje ele vai colocar a data do dia 27, amanhã, quando ele duplicar, vai colocar a data do dia 28, e assim, dinamicamente, ele vai mudando a data da tua entrada. Eu gosto de colocar também um ícone para ficar bonitinho aqui depois quando a gente tiver vários. Eu gosto de colocar uma bandeirinha. Essa aqui. A gente botar uma bandeirinha. Mas pode colocar qualquer ícone aqui, qualquer cor que tu queira, né? A gente vai configurar a propriedade de data também para today, que aí ele vai linkar a data que ele cria, o nome da database, tá? Também vai ser dinâmica. Toda vez que ele criar, vai carimbar aquela data naquele dia que ele duplicou o template. Eu gosto de colocar aqui dentro do template a ferramenta de foto. Image. Por quê? Todos os dias eu adiciono uma foto que eu tirei no dia, alguma coisa que aconteceu no meu dia, eu coloco a imagem aqui. Aí depois a gente pode fazer algumas visualizações em galeria, em quadros, e aí é legal tu ver as fotinhos, alguns momentos que aconteceram nesse teu dia. Então eu gosto sempre de deixar uma ferramenta já de imagem aqui, que fica mais fácil de tu colocar direto no celular. A gente pode sair daqui. Agora a gente vem em um template que a gente criou e a gente vai configurar a recorrência desse template, tá? A gente vai nos 3 pontinhos, repete diariamente, tá? A cada um dia ele vai criar esse template para nós. Aqui começando hoje, né? Ele vai criar meia-noite. A gente salva e a gente também marca como default. Eu gosto de marcar como ele vai criar sozinho e vamos botar para todos os outros. Ele cria sozinho, mas eu gosto de deixar como default. Se eu precisar criar alguma coisa, ele já cria nesse round aqui. E agora, depois da gente criar um template e deixou ele como default, vamos criar de novo com as informações já meio preenchidas aqui. Se eu apertar em novo, ele já vem com algumas configurações estabelecidas aqui para o nosso teste. Então, eu já vou escolher esse nosso teste para ficar bonitinho. Posso configurar aqui a minha data, do jeito que tu prefira enxergar. Eu gosto de medir mês e ano, basicão. Lembra que eu falei que a gente vai precisar de 2 databases? Essa foi a primeira do Journal. Agora, a gente vai criar uma database de hábitos. Vamos lá, database inline. E vamos colocar o nome dela de hábitos 2025. E aqui a gente vai criar os hábitos por página. Cada linha vai ser um hábito. Como eu falei, depois tu ajusta, tu coloca os teus. Pode colocar quantos hábitos tu se propor fazer nesse ano. Lembrando sempre, com parcimônia, né, galera? Ninguém consegue sair do 8 pro 80 de um dia pra noite. Então, vai com calma aí, não tenta colocar 50 hábitos de uma vez só esse ano, que a gente sabe que tu não vai conseguir. Então, vai com calma. Voltando aqui. Cada linha, cada entrada nessa database de hábitos vai ser um hábito que a gente colocou lá em cima no checkbox. Sim, vamos repetir para começar a fazer a junção das duas, a ligação das duas, e aí para a mágica acontecer. A gente colocou 2 hábitos lá em cima. Ler e exercício. A água eu não vou botar como hábito aqui, eu vou deixar ela como um número mesmo, só pra gente traquear aqui a quantidade. Por enquanto, eu tenho 2 hábitos. Posso também mudar em lote esses ícones aqui, então se eu quiser botar um ícone legal, eu vou colocar aqui de... Como é que é o nome? Esse. De hábitos, né, que eu tenho metas. Então eu gosto de colocar esse trequinho aqui de dentro, né? Mira. Esse. E aí, aqui a gente tem que fazer algumas configurações para a gente conseguir metrificar esses nossos hábitos durante o ano. Então, eu vou começar a criar aqui algumas propriedades para a gente organizar nossas metas dentro dessa nossa tabela de hábitos para fazer sentido lá dentro do journal. Então, vamos começar com fórmulas, tá? Vou colocar aqui dias e vou criar outra para semanas. A gente vai definir aqui o período que a gente vai calcular esses hábitos de 2025. Me acompanhe. Além
de ter uma fórmula para calcular quantos dias e quantas semanas a gente tem no nosso ano, a gente precisa definir uma data de início e uma data de final desse nosso período de mapeamento. Então, start date vai ser de 1º de janeiro e vou colocar aqui mais também propriedade, end date vai ser dia 31 de dezembro. Então, a gente começa os nossos hábitos dia 1º de janeiro, releva, hoje é dia 30, mas tudo bem, e termina essa nossa período de mapeamento dia 31 de dezembro. Feito isso, a gente vai fazer uma fórmula aqui dentro dos dias das semanas para a gente calcular quantos dias efetivos eu tenho dentro do ano e quantas semanas eu tenho dentro do ano. Então, deve saber isso de cabeça, mas a gente bota aqui para fazer as engrenagens funcionarem depois com as nossas metas. Então, a gente vai botar aqui a fórmula date between fim e o começo. E aí a gente define que a gente quer isso em days. 365. Vamos copiar para ser mais fácil? A gente copia essa fórmula e aqui, em vez de days, a gente vai botar weeks, que ele vai me dizer quantas semanas a gente tem no ano. Beleza. Passinho por passinho. Próximo passo. A gente vai definir a quantidade de vezes que a gente quer fazer isso por semana. Tá me acompanhando? Seguimos. Aqui a gente pode ser um número. Vai ser frequência semanal. Digamos que eu quero ler, para começar, 3 vezes na semana. E exercício também. Vou fazer 3 vezes na semana. Não, vou fazer aqui leitura 5. E exercício 3. Beleza, nós temos a quantidade de dias que a gente tem, a quantidade de semanas, o período que a gente quer metrificar isso, e eu tenho a minha frequência semanal. Agora, a gente vai fazer uma outra fórmula para descobrir qual vai ser a minha meta final desse hábito. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a minha frequência semanal vezes a quantidade de semanas que eu tenho. Aqui, semanas. Se eu quero fazer 5 meses por semana e eu tenho 52 semanas, eu preciso fazer 260 dias de leitura. Ele não calculou aqui no exercício, porque no exercício não tem uma data de começo e uma data de final para ele fazer toda essa mágica. Então, eu venho aqui, posso copiar e colar, e ele automaticamente ele cria toda a engrenagem. Para tu não ficar fazendo isso aqui o tempo todo, tu pode criar um template que cada hábito que tu colocar aqui pode já vir com ícone que a gente usou, que tu vai usar no teu hábito. E aí, sempre a data de começo e sempre a data de final já vai estar setada aqui. E aí, cada hábito que tu criar, ele já vai vir com essa configuração. Vamos botar mais um hábito? De o quê? Vamos botar um hábito de passar creme. Aleatório, gente. E ele não criou. Por quê? Eu não coloquei como default. Tem que botar aqui como pré-definição de todos. Vamos apagar de novo. Vamos criar uma nova página. Ó, ele já veio com janeiro e dezembro aqui setado. Se eu colocar a frequência que eu quero passar creme 2 vezes na semana, eu tenho que passar creme 104 dias esse ano. Beleza. Definir a frequência que eu quero fazer esses hábitos, né? Implementar esses hábitos. Tenho aqui a quantidade de dias que eu preciso fazer isso. Vamos botar aqui meta em dias, né? Quantos dias totais eu preciso fazer esse hábito. E agora a gente começa a linkar uma database na outra. Vou ocultar aqui dessa database isso que não precisa. A gente não mexe mais nisso aqui. Isso aqui é só para configuração. A gente vai deixar a frequência para saber quantas vezes na semana você quer fazer isso, né? E a meta em dias para tu saber o total de dias que tu precisa fazer isso. Agora, a gente vai criar uma relation, que é para relacionar a database de journal com a database de hábitos. Agora, a gente vai relacionar a database de journal. Vamos colocar que é two-way relation, que é dos dois lados da relação vai aparecer as propriedades. Então, na database de journal vai aparecer que tem uma relação no hábitos
E na database de hábitos vai aparecer que tem uma relação no journal. O nome, vamos deixar hábitos 2025 mesmo. Vamos configurar para 100 limites de vezes que essa relação pode ser feita. E a gente adiciona. Automaticamente ele cria essa relação, aparecendo no journal, aparecendo nos hábitos, tá? Bases de dados configuradas para o nosso journal, para o nosso mapeamento. Tá aí? E agora? Tô entendendo nada ainda. Calma. Vou te ensinar como que eu faço para dar check nessas entradas. Eu gosto de fazer as entradas por botão. Eu não venho aqui só e boto um check aqui. Por quê? Se eu só der o check aqui, ele não vai fazer essa relação nas duas databases que eu preciso que ele calcule aqui dentro da minha base de dados de hábitos. Então, no botão eu ativo gatilho, eu aciono um gatilho, né? E esse gatilho faz algumas ações que eu defino. Então, agora a gente vai fazer um botão de login para esses hábitos, tá? Eu gosto de fazer um toggle login diário. Aí, no login diário, a gente vai criar um botão para cada hábito, que conforme tu for fazendo durante o dia, tu só aperta no botão que ele já faz a engrenagem toda girar para ti. Então, a gente cria um botão para cada hábito, começando com ler. E aí, aqui, que tem que prestar um pouquinho de atenção. Lembra que eu falei? Quando a gente clica no botão, ele é acionado, ele é um gatilho, que aciona outras ações. E quais vão ser as ações que eu quero que ele faça quando eu clicar no botão? A gente coloca uma nova ação. Eu quero que ele edite páginas no journal, tá? E aí eu vou fazer um filtro para ele editar somente a página que tem a nota de hoje. Se eu chegar amanhã e apertar nesse botão de ler, ele não vai colocar que eu fiz o hábito ontem. Ele vai colocar que eu fiz o hábito amanhã, porque ele está filtrado para toda a página que for today. Lembra que o nome da nossa página é dinâmico, então todo dia vai existir um today quando ele criar essa página. Então, aqui é um login diário, eu só consigo fazer o check na data de hoje. Filtrei aqui com a página que eu quero editar. A gente edita a propriedade de hábitos 2025 e a gente adiciona o hábito de ler. Vamos lá. Eu criei um botão, coloquei o nome dele de ler. Quando eu clico no botão, a gente vai mudar a página do nome de hoje e colocar a relação com o hábito de leitura. E vamos selecionar o check, a caixinha de seleção de ler e dizer que eu quero que ela fique completa. Ok, vamos ver se funcionou. Eu aperto no botão de ler, ele deu um check aqui na minha caixinha de seleção e ele fez a relação com a minha database de hábitos, tá? Funcionou. Vamos fazer isso, criar outro botão para o exercício. Sugiro colocar sempre o mesmo bonequinho, sempre o mesmo ícone, o mesmo emoji para fazer sentido. Se tu tiver muitos hábitos e não quiser fazer um por um, pode duplicar o botão e aí muda só o que precisa, mas lembra de mudar todas as propriedades que precisa, tá? Então vamos lá. Eu quero editar a página do journal, que o filtro dela seja a data de hoje, e eu quero editar a propriedade exercício para finalizada, check. E com a relação de hábitos, eu quero adicionar, veja bem, se aqui eu deixar como replace with, substituir, quando eu apertar no exercício, ele vai tirar o ler e vai colocar o exercício. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele adicione os hábitos conforme eu for fazendo. Então, eu tenho que botar aqui, adicionar o hábito de exercício. E, ok. Por que ficou assim? Ah, porque ele tá fora do todo. Agora, se eu apertar no exercício, ó, ele deu check na minha caixinha de seleção e ele adicionou o exercício na minha relação. Beleza. Ai, aqui, ó, criei um aqui embaixo e eu não tinha botado aqui em cima. Eu não vou conseguir mapear isso visualmente bonitinho. Eu vou conseguir fazer esse login. A gente vem aqui e adiciona essa caixinha de seleção. Tá aqui, creme,
no protetor solar. E vamos criar um botão para esse hábito também, para a gente fazer o check-in. Eu vou duplicar aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode mudar suas informações. Exercício. Vou dar um OK. Ele duplicou o botão. A gente vem aqui na engrenagem de edição, editamos o nome, vou botar para creme, vou botar o mesmo ícone que eu usei ali, e aí aqui embaixo, ao invés de exercício que eu quero checar, eu coloco o creme que eu acabei de criar ali embaixo, ó. Eu preciso que ele fique checked quando eu apertar o botão, e os hábitos, eu quero que ele adicione passar creme. E OK. Vamos testar de novo? Quando eu aperto no creme, ele dá check na minha caixinha de seleção e ele adiciona essa relação aqui na minha database de hábitos. E aí agora, para a gente deixar mais visual, né, as nossas metas ali do hábito, para ver se a gente está chegando perto do nosso objetivo, enfim, para comparar mesmo quantos dias eu já fiz nos dias que eu ainda tenho de meta, a gente vai colocar mais algumas informações aqui, mais algumas propriedades. Essa relação aqui do journal a gente não precisa ver exatamente, tá? Então a gente vai ocultar aqui da visualização e vamos colocar roll-up, que eu acho mais simples. Eu vou colocar aqui o roll-up com já feito. O roll-up, ele é uma propriedade que busca informações dentro da relação com outra database. Então, lembrando, nós temos duas databases, uma relação entre elas, e aí o rollup vai buscar informações dentro dessa relação das duas. Então, a gente vai configurar o nosso rollup para escolhemos a relação existente, em qual relação que eu quero buscar essas informações, é no Journal 2025. Qual a propriedade que eu quero buscar a informação? A propriedade é de hábitos, que eu quero que ele some essa quantidade de hábitos, e eu quero que ele calcule e conte o total. Então, aqui, nesse roll-up de já feitos, ele vai nos mostrar quantos dias eu já fiz desse hábito. Para ficar mais bonitinho, vamos colocar mais uma informação. A gente coloca uma fórmula agora. Vou botar assim, ó, status. E aí, a gente vai colocar aqui a seguinte fórmula. Status, que é uma entrada de texto, e aí a gente vai formatar esse número de já feitos, status 1, D, também é um texto, a gente vai colocar aqui entre mais, Lorita, e a gente vai colocar essa meta em dias. Podem copiar essa fórmula aqui, que eu também não sou expert em fórmulas, vai ser mais difícil de eu explicar isso passo por passo, mas vai ficar bonitinho assim, status 1, de 260 que eu ainda tenho pela frente. E aí, conforme for passando os dias, esse número vai automaticamente, dinamicamente mudando conforme as relações vão sendo feitas. Então, ó, aqui a gente tem bonitinho. Esse aqui também, se tu quiser, pode ocultar. A tua meta é essa. Se tu quiser também ocultar esse, também pode, porque daí aqui no status ele tá te dando o valor dos dois números, né? O que tu já fez e o que tu ainda tem para fazer. E aí, agora a gente vai fazer mais uma fórmula para deixar um pouco mais visual. A gente vai colocar como progresso uma barra de status. Não só escrito no status, mas uma barra de status. Vou colocar aqui. E aí a gente vai colocar essa fórmula aqui, tá? Ele vai fazer um cálculo de quantos dias tu já fez, dividido pela tua meta de dias, e vai fazer ali o percentual de quanto que esse teu progresso já foi concluído, tá? E aí a gente aperta em OK. Ele tá 0 ainda porque a nossa meta aqui é muito alta e a gente só realizou um dia. Se a gente diminuir essa meta, vocês vão ver que vai aparecer o nosso progresso melhor. Vamos alterar aqui a nossa frequência semanal. Vamos botar para 1. Ó, nosso progresso já teve um progresso. Vamos configurar ele agora. Nossa propriedade, dita propriedade, vamos configurar para barra. E eu quero deixar em azul também. E vamos selecionar ele por percentual. Agora eu vejo o meu progresso, uma barra de progresso dentro da minha tabela de hábitos. Eu já fiz de 52 semanas. Lembra que aqui eu diminui a frequência? Então ele vai me mostrar meu progresso. Gente, feito isso, é assim que eu utilizo os meus hábitos.
meu journal, faço os meus logins com o botão, ele vai automático aqui pra dentro do meu journal. Coloco aqui as minhas 3 coisas que aconteceram no dia, gravei pro YouTube, por exemplo. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos fazer uma visualização de galeria também para deixar pronto. Galeria. E aí, quando colocar a foto no dia de hoje, vai aparecer aqui. E aí, se tu quiser manter isso ao longo dos anos, é muito legal depois tu ver uma galeria, uma fotinho do que aconteceu nesse dia. E aí, aqui a gente pode configurar também o que a gente quer ver de propriedade. Então, eu quero ver a data, eu quero ver que hábitos que eu já fiz hoje. E aí, assim, a gente pode ir configurando visualmente nosso journal e a nossa tabela de hábitos. Olha que lindo que fica, prático e usual. Espero que esse vídeo te ajude em algum nível. E se tiver alguma dúvida em relação à database ou ao journal ou, enfim, ao Notion, comenta aqui que eu tento te ajudar. See you!